né? É inconcebível tal coisa. E digo, tal coisa só seria concebível se a mente desse indivíduo fosse doida, né? Fosse totalmente pervertida. Digo, insano. Fosse, enfim, um louco. Então, o ser humano natural ou racional, segundo podemos entender então que eles têm um desejo de autopreservação. Por exemplo, ele cuida do seu próprio corpo. Se ele está doente, ele busca um médico. Se ele vê-se em perigo de morte, ele se protege, ele tenta se proteger. Enfim, se ele, se ele, se ele vê uma situação de risco, a tendência é ele se resguardar. Só que o ser humano, ele leva isso a limites que não se pode ser chegados. Por exemplo, ele usa disto para cometer crimes, para trabalhar em negócios que são errados, para mentir, para falsificar, né? Digo, ele rouba na ideia do quê? De se autopreservar, né? De proteger, trazer comida para sua família. Antigamente, ou talvez até mesmo hoje, se tem uma ideia de que o roubo era praticado porque as pessoas eram carentes e queriam, enfim, saciar a fome de sua família ou a sua própria fome porque não tinha emprego. Mas se nota que cada vez mais que não é bem esse o motivo que alimenta um criminoso a praticar um crime. Pelo contrário, é somente o seu desejo de saciar sua vontade. No caso, a droga, enfim, no caso, alguma coisa pessoal, como um luxo, eu não sei. Mas, voltando, deixamos isso um pouco aí e entremos na ideia de egoísmo. Isto nada mais é do que um egoísmo. Digo, o ser humano, ele busca sua própria felicidade. Ele busca seu próprio interesse. Por exemplo, ele usa muito a palavra eu. Eu quero aquilo, eu vou fazer isto, é o que eu desejo, é o que eu sinto, é o que eu penso, eu quero aquilo outro, me traga isto, me traga aquilo. Então, o ser humano gosta muito desta palavra eu nas suas frases. Então, por exemplo, ele vai caçar uma faculdade. Ele busca o quê? A que ele quer. Ele usa aí uma pessoa se referindo a ele, né? Quando ele vai caçar o emprego, ele busca o quê? O que ele quer. E não para aí, né, na questão financeira do negócio. Quando ele vai atrás de uma namorada, por exemplo, ou de uma esposa, ele vai atrás do quê? Daquela que ele agrada, né? Daquela que lhe interessa, daquela que ele deseja. Enfim, ele satisfaz a sua vontade, ele satisfaz os seus desejos. Então, vamos colocar isso de uma maneira mais pervertida, mais maldosa do negócio. Quando ele sente vontade, por exemplo, em beber, ele bebe. Quando ele sente desejo em se prostituir, ele se prostitui. Quando ele quer praticar, por exemplo, quando ele sente certos desejos de satisfações pessoais. Por exemplo, por que um homem procura uma prostituta? Por que o homem se prostitui? Porque ele quer o sexo. Por que ele quer o sexo? Porque ele quer satisfazer um desejo pessoal, sexual dele. Digo, ele está com vontade, ele está desejando e ele quer, né? E ele quer. E por mais que aquilo seja uma coisa imoral ou eticamente errado, ele vai atrás. E por aí vai. Também, por exemplo, brigas, né? Por que um homem briga, por exemplo? Por que um homem se age às vezes como animais, se agarrando, né? Se mordendo, se batendo, se sangrando, enfim. Por que isso? Porque bate nele uma vontade de
de professar uma raiva ou de proferir um golpe, e ele está com vontade, ele quer, e está com ódio no coração daquela pessoa, e ele quer fazer e ele faz. Digo, tudo o que o seu ego manda fazer, ele faz. Digo, ele é o seu rei, ele é o seu dono, ele não tem limites. Então tudo que der na sua cabecinha, tudo que der no seu coração, ele abraça, ele agarra, ele busca. Vamos colocar isso numa área bastante específica, para ser melhor entendido. Na família. Uma família normalmente é composto de pai, mãe e filho, né? Mas também tem aqueles outros que vêm da própria linhagem sanguínea, que é os avós, bisavós, os tios e por aí vai. O ser humano, quando ele caça uma parceira ou um parceiro, ele caça por quê? Porque ele quer satisfazer um egoísmo. Egoísmo? Não, eu me casei porque eu amo minha esposa. Não, eu amo meu marido, eu não sou egoísta. Eu me casei para ser feliz. Eu me casei porque eu tava, enfim. Eu não me casei por egoísmo, eu não me casei por egoísmo. As pessoas se casam para ser felizes. Digo, para elas ser felizes. E não para fazer o outro feliz. Isso é um egoísmo. Isso é um egoísmo. Né? Casar-se para se satisfazer, eu digo, é um egoísmo. Você está colocando a sua vontade de felicidade em primeiro lugar. Então, por exemplo, quando você diz assim, o meu objetivo em se casar era para mim ser feliz, você colocou quem em primeiro lugar aí? Você colocou quem no centro aí? A sua pessoa, as suas vontades, seus desejos, suas necessidades. Isso é egoísmo. Então, ter um filho, por exemplo. Eu não tive um filho por egoísmo, não. Eu não foi por isso, não sei o que, foi por isso, aquilo, mas não foi por egoísmo. Né? Não foi por egoísmo que eu tive um filho, não. Eu tive um filho pra, enfim. Mas se você pensar bem, é verdade que há casos em que se tem filhos sem planejar. E, enfim, mas mesmo assim, você opta por querer ou não, porque você pode abortar, enfim. Então existe algum tipo de interesse que, enfim, existe uma vontade aí que manifesta-se sobre isso, mesmo que tenha sido um acidente. Então, o que provocou isso foi um egoísmo. E por que se tem filho? Por que você quis ter um... Supondo que você seja uma mulher que tenha filhos, enfim, uma mãe. Ou um pai, enfim. Por quê? Para quê? Com que finalidade? Eu quero ter uma família, não sei o que, enfim. Isso aí. Você quer. Você quer aquilo. Você quer aquela coisa. Você. Né? Já vocês que têm filhos, que estão me escutando, vocês chegaram assim para suas esposas quando, enfim, estavam sem menino, estavam sem filhos, e chegaram para ela e disseram: mulher, você quer ter um filho? Eu quero te dar um filho. Você quer ter? Chegaram assim ou não?